informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa, meu povo, em 580 pelo site e pelo aplicativo. Tá no ar mais uma edição aqui do nosso Relógio Entrevista, sempre contando com a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 21 991 54 1280. Meus amados, hoje, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, vamos falar sobre um tema essencial, hein? O autismo na adolescência. E para essa grande conversa, recebemos a doutora Maíra Gaiato, que é psicóloga e neurocientista e uma das maiores referências do Brasil no assunto, além de fundadora do Instituto Singular. Bom, em primeiro lugar, já quero desejar bom dia para ela, em nome de toda a família Rádio Relógio. Olá, doutora! Olá, audiência da Rádio Relógio. É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder falar um pouco mais sobre autismo, porque o que salva as crianças e os adolescentes de sofrerem mais bullying, de terem menos ansiedade, de conseguirem se incluir, é de fato a conscientização. A gente poder falar mais e mais sobre isso é muito importante. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. Opa, doutor, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. E já trazendo aqui a primeira pergunta, tirando essa dúvida aqui, doutora, sobre a adolescência. Já é uma fase complexa, cheia de descobertas e de desafios. Agora, doutora, ela ainda é, ou seja, ela é ainda mais, melhor dizendo, mais complicada para os jovens que estão aí no espectro do autismo, não? Por favor. Muito diferente, muito mais complicada para jovens que estão no espectro do autismo. Porque em jovens que têm um desenvolvimento típico, a maturação do sistema do cérebro social, de circuitos relacionados à socialização, até por uma questão instintiva, de se aproximar de pares, de reprodução. Biologicamente, o cérebro é preparado para ter uma maturação dos circuitos relacionados à socialização. E isso não acontece na mesma intensidade e no mesmo momento em cérebros de pessoas autistas. Isso acontece de forma diferente e faz com que nessa fase a diferença, a discrepância entre a maturidade, as questões relacionadas a pares, a grupos e a socialização, que é a base do problema do autismo, que é a comunicação social, fica ainda mais acentuada. Então, às vezes, a gente tem crianças que estavam indo bem, porque enquanto é pequenininho, tem adaptações na escola, tem mediação de professores, tem uma série de esforços que as pessoas fazem para a inclusão, para a aceitação. E na adolescência fica muito diferente. Então, esses jovens, eles são mais excluídos. Eles não conseguem acompanhar os grupinhos da mesma idade. Eles ficam aquém em termos de compreensão, de socialização. E isso traz uma série de questões, bullying, ansiedade, depressão, que acontecem muito mais nessa fase. Certo, doutora. Já pegando sobre esse spoiler, que a senhora citou pra gente, ansiedade e depressão. Então é verdade que os adolescentes autistas sofrem ainda mais com isso, doutora? Sim, é verdade. Isso é um problema gravíssimo de saúde pública, porque principalmente para jovens que têm um cérebro autista, que tem menor nível de suporte, ou seja, que tem nível 1, que é o nível mais leve de suporte, porque eles têm uma compreensão melhor do que está acontecendo. Eles entendem que eles não estão conseguindo acompanhar, que eles são muito diferentes dos outros, que eles não estão conseguindo corresponder ao que era esperado para eles na vida. Então, quanto menor o nível de suporte, quanto mais leve o nível de suporte, mais sofrimento, porque tem uma percepção maior dessas diferenças, mais ansiedade, mais depressão, mais suicídio. Certo. Agora, doutora, uma outra dúvida aqui muito importante. E para os pais, doutora, como eles podem distinguir quais comportamentos são típicos da adolescência e quais são causados pelo autismo? Sim, os pais precisam ficar atentos, principalmente a comportamentos de isolamento. Por quê?
A tendência é que os jovens autistas tenham mais dificuldade nessa socialização e se afundem mais em eletrônicos. E os eletrônicos são um risco gravíssimo para o cérebro, gravíssimo, porque libera uma explosão de dopamina, que é um neurotransmissor do sistema de recompensa do cérebro, só que jogado em doses muito altas, semelhantes. Quando a gente usa eletrônicos, a liberação de dopamina ela é muito semelhante ao uso de droga, a quando se cheira, por exemplo. E os jovens autistas conseguem nos eletrônicos o que os jovens com desenvolvimento típico conseguem na vida social, com beijo, com saídas, com festas, com pares. E o autista, como não consegue, fica como única fonte do sistema de recompensa os eletrônicos e tendem a se afundar muito mais em vícios e correr muito mais riscos nessas plataformas que envolvem jogos e redes sociais, porque são mais inocentes, têm menos malícia, têm uma série de dificuldades de perceber a intencionalidade dos outros. Sim. Então, os pais não podem deixar os adolescentes autistas totalmente soltos, pensando que, bom, então já passou a fase de infância, que precisava de mediação constante, agora vai para a vida. Nem pensar, porque os autistas, né, eles têm um comportamento de maior isolamento social e de tendência a se afundar mais em vícios de eletrônicos. E depois eles só vão conseguir isso se eles usarem drogas, nessa mesma intensidade de dopamina, entende? Então, isso é um risco muito importante que os pais precisam ficar monitorando. Quantidade de hora de telas, quantidade de tempo em jogos. Ainda monitorar celular, computador. Eu sei que os adolescentes querem liberdade, mas é um risco seríssimo. Então, alguns comportamentos são do autismo, mas a gente precisa ficar totalmente atento. Certo. Bom, gente, só lembrando que eu estou conversando, né, com a nossa querida doutora Maíra Gaiato, né, psicóloga e neurocientista. Estamos falando aqui sobre o tema essencial, né, sobre o autismo na adolescência. Doutora, agora uma dúvida muito importante aqui para os nossos ouvintes. Uma das questões, né, que tornam a adolescência ainda mais difícil é o bullying. Como proteger os jovens autistas, né, que podem acabar ainda mais expostos a esse mal, doutora, por favor? O bullying na fase de adolescência aumenta muito, porque até então, quando as crianças são pequenas, Sim. a gente ensina a aceitar, a incluir, a brincar junto, deixar um pouquinho, agora é a vez dele. Na adolescência, como tem uma discrepância muito grande da maturação do sistema social, que acontece de forma tardia e numa menor intensidade nos autistas, eles acabam sendo o alvo absurdo de bullying, porque são super inocentes, não entendem essa maldade e acabam sendo muito caçoados porque não conseguem acompanhar o grupo. E o que tende a acontecer é não quererem ir para a escola, não quererem mais sair e se isolar ainda mais. A gente precisa falar abertamente, Sim. sem medo, tanto com o autista quanto com os pares, explicar o que acontece. Todo mundo precisa saber como é o autismo e principalmente como é a adolescência autista, porque a única forma é a conscientização, é saber como é e o quanto esse comportamento do autista não é engraçado e não é porque ele é bobo ou porque ele é uma questão do autismo e precisa ser respeitada. Então, a conscientização é o caminho para a gente proteger. Certo. Doutora, agora a última dúvida aqui é o seguinte. E quando o autismo é diagnosticado durante a adolescência, como os pais podem ajudar o adolescente a lidar com essa descoberta? Sei que é um momento muito difícil, né? Para o momento que eles se encontram, né? E tendo essa recepção. Mas, por favor, doutora, fique à vontade. Quando é descoberto na adolescência, os pais precisam falar a verdade.
É muito comum os pais ficarem com receio de explicar, de falar a verdade. E porque tem medo que os adolescentes sofram. Sim. Mas eles já estão sofrendo. Eles não são bobos, eles são autistas, não burros. Então eles já sabem, eles já percebem uma diferença entre os pares, entre os outros jovens. E primeiro de tudo, os pais, para falar, para lidar com essa descoberta, eles precisam estar seguros. Eles precisam estar bem resolvidos com essa questão para ser uma forma mais leve essa conversa, essa descoberta, essa discussão, porque precisa ser muito falado em casa. Então, a melhor forma é trazer esse assunto para a mesa, para o dia a dia, para a roda. E sempre que possível, associar os comportamentos dizendo, olha, esse é um exemplo, esse é outro exemplo. Sabe quando você faz isso? Sabe quando as pessoas caçoam de você e você não percebe? Pois então, isso é muito um sintoma do espectro autista. E trazer isso com a maior frequência possível, essa conversa com a maior frequência possível, de uma maneira mais leve possível. Porque é uma das características que esse jovem tem. Isso não define ele. E isso é uma das características que ele tem, além de diversas outras. Certo, doutora. Falou tudo e mais um pouco. Bom, gente, só lembrando, né, que eu conversei com a Maíra Gaiato sobre o autismo na adolescência. Doutora, suas considerações finais. Eu agradeço profundamente por esse espaço, por podermos falar mais e mais sobre autismo. Convido todo mundo que está aí com a gente a me seguir nas redes sociais, em todas as redes, YouTube, Instagram, Maíra Gaiato. Maíra com Y, Gaiato com I e um T só. Estarei lá à disposição de vocês com muito mais conteúdo. Ok, doutora, muito obrigado. Só lembrando, gente, eu conversei com a doutora Maíra Gaiato, né, que é uma grande psicóloga, neurocientista. Falamos aqui sobre o autismo na adolescência. Lembrando que quem ficou interessado ou interessada quer ouvir de novo, ouvir só uma parte, essa entrevista ficará disponível em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Essa edição fechou, meu povo.